Shalom para todos. Nós vamos dar continuidade no capítulo 8. Então hoje é a parte 2 do livro O Caminho de Deus, do Rabbi Haim Luzzatto. Eu acho de grande importância, porque compreendendo esse capítulo, você compreendeu por que Abraão foi um homem escolhido e por que Abraão gera Israel e não uma igreja cristã. E qual é a diferença? Aqui, como a gente já falou, não precisa repetir, basta ver o vídeo da semana passada, basta compreender, portanto, por que aquela história que Paulo, Shaul Hashaliach, fala sobre o enxerto na oliveira. Então, aqui também fica muito claro que não tem como a igreja ter vindo à existência substituindo a Israel. Que ela teve a existência, não tem como negar, porque ela está aí, mas ela não cumpre o papel que se diz cumprir, pelo menos desde os planos eternos do próprio Deus, fica claro de como foram estruturadas as coisas, que ela não ocupa este lugar. Aqui vai ficar bem claro, eu não quero adiantar hoje, eu prefiro ler para a gente compreender. Então, não precisa fazer repeteco da semana passada, um resuminho, precisa? Não, né? Então vamos dar continuidade. Vou partir do ponto que vocês entenderam. Mas será que entenderam mesmo? É mais fácil dar um repeteco bem rapidinho. Então é assim, desde a época de Adão, ele tinha um nível muito elevado de homem, que se ele não tivesse pecado, Adão teria conseguido se elevar a tal ponto que ele viveria para sempre com Deus, tá? Mas o pecado fez com que houvesse um rebaixamento na vida dele, e foi desta forma que ele gerou a sua descendência. A ideia de Deus era que a descendência do homem, ela fosse estipulada o número de gerações e os lugares, estava tudo certo. No entanto, por consideração, como Deus sabia que haveria isso, ficou estruturada esse julgamento de uma outra forma. E como foi que aconteceu? Adão, portanto, quando ele peca, ele gera os filhos nesta condição caída. Só que essa condição caída, ela ainda poderia se elevar. Por quê? Porque quando Adão cai, não foi tirado tudo dele, ficou como que uma reminiscência, igual pensa no churrasco aí, é um exemplo muito bobo, mas pensa no churrasco, não na carne sobre a brasa, pense só no carvão, tá? Pense só no carvão. Depois que aquele carvão queimou, que você pensa que não tem mais nada, ficou ali aquela brasa. Aquela brasa, se ela vai morrer, aquela brasa, se não for mais utilizada. Então, essa aparência de que tinha acabado tudo, deu essa aparência, mas ele tinha brasa ainda. Portanto, essa descendência dele ainda gerou homens que andaram com Deus e que poderia evoluir, crescendo rumo àquele crescimento. Só que eles não conseguiram, nunca ninguém conseguiu, pelo menos equiparar ao nível que Adão já tinha.
tá? Então, portanto, estava estabelecido como árvore, no sentido de árvore, raiz e galhos, esses grupos como pessoas, como alma. O que ocorreu? Ocorreu que algumas pessoas, você tem aí Enoque, você tem Eber, você tem alguns nomes que eles tiveram uma condição boa de vida, tá? Mas mesmo assim eles não conseguiram, ninguém na face da terra conseguiu ainda atingir aquele nível que Adão tinha, embora em queda. Acontece que com isso Deus havia determinado um tempo para que essas coisas pudessem, que essa descendência tivesse um tempo para tentar se reerguer. Nisso o livro explica que é muito parecido com o tempo que nós temos, todos nós temos de esforço, ou seja, um tempo para vivermos na terra, relacionado com o corpo, e um tempo que nós vamos viver que está relacionado com a alma, que no sentido de mundo vindouro, tá? Esse tempo que Deus determinou, ele foi até Torre de Babel, certo? Que é chamado o tempo de separação. Ali a porta se fechou. No entanto, houve, portanto, um homem que houve uma superação, que o grau dele de elevação foi muito alto. Quem é este homem? Abraão. Portanto, ele foi o único. E quando Deus encerrou esse período de separação que eu disse, ele fez um julgamento em todas as pessoas. E esse julgamento, ele então determinou como seria feito dali para frente. Aquela questão de raiz, ele não permitiu mais que tivesse daquela forma, porque quem andasse em raiz, ele estaria gerando os seus descendentes naquele mesmo nível dele, tá? Como estava tudo perdido, e Deus então nesse julgamento, ele foi acertando as coisas. E quando acertou, ele fez ele remodelou também. E desta forma, ele precisou estabelecer que esse período de raiz não iria existir mais, tá? Só que até esse tempo, quem conseguiu gerar foi Abraão. E Abraão foi dado a ele, portanto, o direito de continuar como raiz. E foi Abraão que gerou, como semelhante a ele, aqueles que se tornaram o povo de Israel, tá? Os demais, eles são considerados como galhos. E, nesse sentido, cada galho teria que se esforçar para poder atingir alguma coisa. Bom, bem grosso modo, a aula passada a gente explicou passo a passo. Se eu explicar passo a passo de novo, eu perco o tempo de hoje. Então eu vou ler aqui, acho que foi de onde a gente parou. Então veja só, a sabedoria suprema julgou conveniente que esse esforço fosse dividido num período para as raízes e outro para os galhos. Assim, o esforço original seria o das raízes, que é aquela primeira parte que eu falei, enquanto que o que viesse mais tarde incluiria os galhos. Inicialmente, a raça humana teve uma oportunidade de atingir novamente seu estado original e corrigir o dano espiritual que tinha sido feito. O procedimento correto teria sido que as raízes e cabeças dos descendentes de Adão se elevassem primeiro ao nível retificado. Uma vez conseguido isto, tanto as raízes quanto os galhos permaneceriam nesse estado para sempre, porque os galhos sempre seguem as raízes. No entanto, o tempo disponível para as gerações funcionassem como raízes era limitado. É tudo que eu acabei de falar como resumo.
Durante esse período, o portão ficou aberto e existiu a oportunidade para que cada indivíduo se preparasse corretamente para tornar-se permanentemente uma raiz boa e digna. Então, ele estaria preparado para um alto grau de excelência adequada para o homem em seu estado original, melhor que para o homem em seu estado degradado. Uma vez que esse indivíduo se aperfeiçoaria ele mesmo em raiz, ele obteria isso para seus descendentes merecedores, bem como para si mesmo. Todos eles iriam receber o que ele tivesse conseguido, e assim todos eles iriam ter a capacidade de permanecer no nível e estado atingidos por ele em sua qualidade de raiz deles todos. O período durante o qual isso foi possível estendeu-se desde os tempos de Adão até a geração da separação, quando a Torre de Babel foi erguida. Durante esse período, nunca cessaram de existir algumas pessoas íntegras que pregaram a verdade para as multidões, alertando sobre a necessidade de se corrigirem. Entre elas estavam indivíduos como, por exemplo, Enoque, Matusalém, Shem, Eber. No entanto, na medida do homem foi enchida na geração da separação. Foi então que o atributo de justiça de Deus decretou que o tempo em que os homens poderiam ser considerados raízes estava no fim. Até essa época, as coisas poderiam tornar-se uma parte permanente dessas raízes, dependendo do que tivesse acontecido previamente. Com a geração da separação, esse período chegou ao seu término. Então Deus investigou minuciosamente toda a humanidade, percebendo os níveis que deveriam ser transformados em permanentes nos membros daquela geração, de acordo com seus atos. Depois, essas coisas tornaram-se parte permanente de sua natureza em seu aspecto de raízes. Portanto, decretou-se que cada uma delas deveria dar vida a futuras gerações, todas elas possuindo as qualidades consideradas como adequadas para o ancestral de sua raiz. Tudo que eu dei como resumo, tudo que eu expliquei, é isso que a gente está lendo. Os descendentes de cada um desses indivíduos foram então divididos em agrupamentos permanentes, cada uma com suas características e seus limites próprios. Foram destinados a serem os pais de futuras gerações que haveriam de herdar essas características exatamente como membros de qualquer espécie particular herdam as características dos seus antepassados. Conforme o julgamento supremo, aconteceu que nenhum deles mereceu elevar-se acima do nível degradado onde Adão e os seus filhos tinham caído em consequência do pecado. Nenhum deles tinha se elevado acima dele. No entanto, houve uma exceção, foi Abraão. Ele tinha conseguido elevar-se e, em consequência dos seus feitos, foi escolhido por Deus. Portanto, Abraão foi transformado definitivamente numa árvore superior e excelente, equivalente ao nível mais alto do ser humano. A gente havia parado aqui, se não me falha a memória. Então aqui ficou claro para você, porque em Abraão o povo eleito de Deus tem o seu chamamento, tá? E porque é dito por Paulo, por exemplo, que primeiro os judeus, depois as demais nações. Sempre primeiro é o judeu. Por causa de quem? Por causa que eles descendem de Abraão. E Abraão, ele ficou permanentemente como raiz. Então ele passa esse mérito, ele passa a descendência que foi gerada. Infelizmente, nós nascemos do outro lado. Nós somos nascidos, então, daquilo que se tornou galhos. E para a gente conquistar alguma coisa, é por esforço pessoal próprio que a gente tem que se esforçar para romper. Portanto,
Já vou seguindo aqui. Portanto, Abraão foi transformado definitivamente numa árvore superior e excelente, equivalente ao nível mais alto do ser humano. Providenciou-se também que ele fosse capaz de produzir galhos e de ser o pai de uma nação que possuísse as suas características. Então o mundo foi dividido em 70 nações, cada uma com seu próprio lugar específico dentro do esquema geral. Contudo, todas elas permaneceram no nível do ser humano em seu estado degradado, enquanto que somente Israel estava em seu estado elevado. Por que somente Israel ficou no seu estado elevado? Porque ele descende diretamente de Abraão, que foi o único que conseguiu um lugar separado, diferente. É isso. Após isso, foi fechado o portão sobre a era das raízes. Então, ali acabou, gente. Acabou. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não iria conseguir mais. Ratificando, qual foi a única pessoa que conseguiu o mérito de dar sequência a gerações futuras como se fosse ele próprio? Abraão. A partir de então, as coisas iriam ser dirigidas e efetuadas sobre os indivíduos na qualidade de galhos, cada uma de acordo com a sua natureza. Apesar de que aparentemente o homem era, na sua origem, o mesmo de hoje, na realidade há uma grande diferença. Antes da geração da separação, o homem existia na era das raízes e era tratado correspondentemente. Quando esse período terminou, as coisas foram julgadas e feitas permanentes, e uma nova era começou. Aqui, ou seja, é uma nova aliança, tá? Esta é a era dos galhos, que ainda dura até hoje. O grande amor e bondade de Deus decretaram que os galhos de outras nações ainda tivessem uma oportunidade. Ou seja, nós, galhos de outras nações, nós e o restante do mundo. Caso assim o desejassem, elas conservariam a livre escolha para desprender-se de suas próprias raízes. Que raízes que a gente iria se desprender? Se só Abraão conseguiu um alto nível e os outros todos ficaram na condição que eles foram gerados, como galhos, de onde nós nascemos? De uma descendência que não tinha conseguido um grau elevado. Então cada um de nós teve que, por esforço próprio, deixar essa geração que pertencia, de onde nós somos gerados, e através de atitudes, minha, sua, a gente foi tendo algum tipo de crescimento. Mas vamos ler que é melhor. Então esta é a era dos galhos que ainda perdura. O grande amor e bondade de Deus decretaram que os galhos de outras nações ainda tivessem uma oportunidade. Caso assim o desejassem, elas conservariam a livre escolha para desprender-se de suas próprias raízes e, mediante seus próprios atos, incluir-se entre os galhos da família de Abraão. É um enxerto? Sim, é um enxerto. É o enxerto que Paulo estava falando no capítulo 11 de Romanos? Sim, é um enxerto. Mas nós, como enxerto, substituímos a Abraão? Jamais, porque como Abraão só houve ele. Então não teria como esta, entre aspas, igreja que foi gerada, segundo a teologia que você aprendeu, substituir Israel. Porque como que Deus aceitaria uma substituição por uma coisa pior que a primeira? Sabe aquele negócio assim, olha, você tem um carro e você quer trocar de carro, aí você fica de olho num carro pior que o seu, né? Quem que vai mudar de carro e quer pegar um carro pior? Entendeu?
Vamos dar um exemplo para melhorar. Então, você tem um carro e você quer trocar de carro. Só que você quer trocar de carro para ter um carro pelo menos um pouco, ainda que seja um pouquinho, mas um carro melhor que o que você tem. Aí você descobre que uma pessoa tem um carro que é melhor que o seu e que ele poderia aceitar o seu no lugar. Mas por que ele iria aproveitar o seu, que é pior que o dele? Baseado numa situação que o carro estava dando gasto para ele, que ele não estava conseguindo manter, alguma coisa não estava boa para ele, tá? Então o seu carro iria cair como luva para ele, e o dele iria cair como luva para você, tá? Só que você fala para ele assim: eu troco com você, pau a pau, porque você sabe que você teria que devolver alguma coisa, só que você não quer devolver. Então quando você vamos trocar pau a pau, aí a pessoa se sujeita, tá? Porque ainda numa perda para ela é vantagem. No exemplo, tá? Nesse exemplo você tem Israel, que é uma coisa boa. Por que coisa boa? Porque ele vem de um nível que era o maior nível que existia na época. O único que conseguiu sobressair, que foi Abraão. E aí vem as demais, que no caso, vamos chamar agora esses galhos, que se transformou naquilo que você conheceu como uma igreja gerada, um povo gerado, tá? Só que esse povo gerado, por mais que ele tenha feito para se sobressair, ele nunca vai alcançar a condição de Abraão. Não vai conseguir, porque são coisas diferentes. Já havia sido determinado, acabamos de ler, que foi determinado, que foi julgado, que foi estabelecido. Então não tem como. Aí, na misericórdia de Deus, ele permite que essas pessoas de outras nações pudessem entrar na árvore de Abraão. O que foi ensinado para a gente então é que quem entrou na árvore de Abraão substituiu Abraão. Agora, como que pode aquele de um nível menor substituir? Seria o aluno que quer substituir o professor, seria uma pessoa de uma sinagoga que quer substituir o rabino, seria o diácono que quer substituir o pastor de uma igreja, o coroinha que vai substituir o padre, entendeu? Um médium comum que quer substituir, até em terreiro de umbanda tem o chefe de cabeça lá. Então tem tudo ordem, tem hierarquia, não é nada bagunçado, ao contrário, tem hierarquia, gente. E o que foi ensinado é que esta igreja então que foi gerada como povo substituiu Israel, baseado em quê? Baseado nas atitudes de um homem. Mas qual é a descendência desse homem? Que homem que eu estou falando? Essa igreja que surgiu, ela é baseada num homem. Como chama esse homem? Ô gente, alô? Jesus. Agora, Jesus era das 70 nações? Qual é a nação de Jesus? Eu não perguntei a cidade. Qual é a nação dele? Ele é nascido aonde? No Brasil. O Brasil tem Belém. Mas não é Brasil. Pois é, ele nasce na Judéia. Judéia faz parte daquele povo que são herdeiros de quem? Herança de quem? De Abraão. Então de onde vem Jesus? De Abraão. Se ele vem de Abraão, o que ele recebe como herança? Abraão, gente. Não tem como ele gerar alguma coisa senão Abraão. Deu para entender? Essa desculpa que fala, não, mas nós somos gerados pelas atitudes de Jesus, que foi superior. Ele já recebeu como Abraão, ele já recebeu como povo, ele já está num nível acima, e ele gerou justamente o que ele serviu? Para despertar
as nações e para despertar também os demais judeus espalhados pelas outras nações. A função de Yeshua nesse sentido foi para trazer um avivamento para as 10 tribos de Israel. E para todos nós que nascemos olhando pelos feitos dele, nos chamou a atenção. Porque como nós não tínhamos contato com Israel, com Abraão, nós estávamos esquecidos. Quando vem aquele homem, ele vem fazendo um serviço que a princípio, por comparação, é o mesmo serviço que Abraão fez lá atrás. Quando ele começou a combater lá no reinado de Nimrod, por exemplo, isso chamou nossa atenção. Nós somos despertos e a gente, portanto, entra nele. Mas quem é ele? Abraão, porque ele está na árvore de Abraão. Então quem entrou em Jesus, entrou em Abraão, gente, não entrou em outra coisa. Portanto, não tem como substituir Israel. Espero que tenha ficado muito simples, porque quando você entende, como ele mesmo disse, a verdade te liberta. Posso continuar? Não estou denegrindo a imagem de ninguém, estou explicando. Vamos lá. O grande amor e bondade de Deus decretaram que os galhos de outras nações ainda tivessem uma oportunidade. Caso assim o desejassem, elas conservariam a livre escolha para desprender-se de suas próprias raízes e, mediante seus próprios atos, incluir-se entre os galhos da família de Abraão. Foi isso que Deus explicou quando ele disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3: todas as famílias da terra serão benditas através de ti. Assim, Abraão foi feito o pai de todos os convertidos. No entanto, isso exigiria esforços por parte dos indivíduos afetados. Sem esse esforço, eles iriam permanecer amarrados às suas próprias raízes, retendo suas características naturais. Também é necessário perceber que cada árvore individual também está dividida de maneira muito similar àquela pela qual os descendentes de Adão foram divididos em árvores, raízes e galhos. Assim, os galhos primários podem ser distinguidos em cada árvore individual. E esses galhos são diferenciados para produzirem seus membros particulares. A árvore de Abraão era composta de 600 mil galhos principais. Eram os indivíduos que saíram do Egito. Quantos que saíram do Egito? 600 mil. Para quantos receberam a Torá? 600 mil. Eram os indivíduos que saíram do Egito e foram eles que receberam a Torá, e para eles foi dividido Israel. Todo judeu nascido subsequentemente é considerado como sendo elemento e descendente de um desses galhos primários. Foi a esses 600 mil judeus originais que a Torá foi entregue. Quando isso aconteceu, disseram que a árvore tinha atingido maturidade. Naquela época, Deus também concedeu às nações sua última oportunidade. Em sua compaixão, ele tinha suspenso o seu juízo final, até o tempo em que a Torá foi dada com a revelação no Monte Sinai. Depois, ele ofereceu a Torá a todas as nações, dando-lhes a oportunidade de aceitá-la. Caso uma nação tivesse então aceito a Torá, ela teria se elevado do seu estado inferior. O fato é que nenhuma delas desejou a Torá e, consequentemente, seu julgamento foi selado completamente. O portão ficou permanentemente fechado para nunca mais ser aberto. Contudo, era ainda possível a qualquer indivíduo converter-se ao judaísmo. Deste modo, ele ainda poderia incluir-se na árvore de Abraão através de seu próprio livre-arbítrio. Porém, o decreto não estipulava que as outras nações tivessem de ser destruídas. Isso aqui é importante, gente. O fato de Deus estar feliz com Israel não significou que, uma vez que ele escolheu e chamou Abraão para dar esta herança a este povo de Israel, ele não
quis destruir as demais nações. Porém, o decreto não estipulava que as outras nações tivessem de ser destruídas. Ele significava, ou seja, o decreto significava apenas que elas, as nações, deveriam permanecer no nível inferior, que já examinamos. Tá? Então, as demais nações, ou seja, nós nascemos uma nação que estava determinado por esse decreto que ela iria permanecer naquele nível inferior. Não tem como a gente sair disso. Para sair disso, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, a gente tem que sair desse lado de família e entrar na árvore que é de Abraão. Esse estado inferior nunca teria sido destinado ao homem caso Adão não tivesse pecado. Ele somente começou a existir fundamentalmente por causa de seu pecado. Essas nações ainda conservam o aspecto humano, por mais maculado que ele esteja, e Deus desejou que elas tivessem pelo menos uma contrapartida do que era realmente adequado para a humanidade inteira. Assim, concedeu-lhes uma alma divina, Neshama, de certa maneira parecida à do judeu, apesar de estar num nível muito mais baixo. Isso aqui vai ao encontro, não de choque, mas de somatório, com o capítulo do Tânia, que fala justamente isso. Acho que é o capítulo 2 que começa explicando. Se não é o 2, é o 3. Também receberam os mandamentos, mediante os quais poderiam atingir vantagens materiais e espirituais, adequadas à sua natureza. Esses são os 7 fundamentos universais dados aos filhos de Noé. Então são os Benei Noah. Tá? Tudo isso tinha sido organizado desde o começo da criação, preparado para a contingência de que o homem fosse pecar. Neste aspecto, é como as outras coisas perniciosas e as punições que também foram criadas condicionalmente, como ensinam nossos sábios. No entanto, no mundo vindouro, preste atenção nisso, no entanto, no mundo vindouro, ou seja, depois da nossa morte, não haverá nenhuma nação, a não ser Israel. Aqui já quebra aquela história que todos em Jesus Cristo serão arrebatados e vão morar no céu. Quebrou. Porque lá não haverá uma outra nação, a não ser Israel. Enquanto estava aqui na terra, Deus não quis destruir as nações. Mas Ele então permitiu que cada um destas outras nações pudessem se voltar a Ele, vindo e caminhando junto com Israel pela árvore de Abraão, e que eles então fossem dotados para cumprir os 7 mandamentos conhecidos como leis universais de Noé. Então veja só, no mundo vindouro não haverá nenhuma nação a não ser Israel. As almas dos gentios e justos terão permissão de existir no mundo vindouro, porém apenas como acréscimo e acessório de Israel. Deus nunca pensou em vários povos, Ele sempre pensou em um povo. Qual seria este um povo? A geração de Adão. Mas todos nós não somos geração de Adão? Sim. Só que somos geração de Adão que permanecemos no nosso nível degradado. E a geração de Abraão, que também é descendente de Adão, ele nas atitudes dele, ele conseguiu subir um nível. Porque ele subiu um nível, ele gerou uma nação que permaneceu no nível alto como o dele. E nós somos gerados de determinados povos que geraram nações num nível degradado. Então Israel sempre está aqui em cima, as outras nações sempre estão abaixo. Agora, há nível nas demais nações. Tem nação aqui, tem nação aqui, tem nação aqui. O Brasil deve ter lá embaixo, gente.
Porque ele falou assim: olha, te dou um dinheirinho, companheiro, para poder subir mais um pouquinho. Isso aí não teve como. Não houve essa possibilidade. Vamos lá? Continuando mais um pouquinho. Cadê? Vou repetir. As almas dos gentios e justos terão permissão de existir no mundo futuro, porém apenas como acréscimo e acessório de Israel. Qual é o tipo disso aqui embaixo que representa o que está acima? Capítulo 11 de Romanos. Quando as demais nações foram enxertadas na oliveira que é Israel. Então, o que elas passaram a ser? Alguém que vive como complemento na árvore que é Israel. Não é isso que acaba de falar, que vai ser assim lá em cima, no tempo futuro? Israel é a árvore, e nós, como enxertados, nós seremos acessórios no mundo vindouro. Tudo aquilo que eles atingirem, portanto, serão secundários aos judeus. Não, deixa eu voltar. As almas dos gentios e justos terão permissão de existir no mundo futuro, porém apenas como acréscimo e acessório de Israel. Portanto, serão secundários aos judeus, da mesma maneira que a vestimenta é secundária à pessoa que a veste. Tudo aquilo que eles... Gente, isso que eu estou falando está no Novo Testamento, viu? Não é só Torá lá atrás, não. Isso aqui é Torá, é Tanar, mas também isso está no Novo Testamento. Para não falar que não está. Tudo aquilo que eles atingirem do bem derradeiro terá de ser atingido desta maneira, uma vez que, em virtude de sua natureza, eles não podem receber mais. Quando o mundo foi dividido em 70 nações, Deus nomeou 70 anjos, diretores, como oficiais, sarim, encarregados dessas nações para vigiá-las e proporcionar-lhes tudo o necessário. Então Deus somente supervisiona essas nações de uma maneira geral. É cada um dos anjos diretores quem cuida dos detalhes através do poder que Deus lhe concedeu para essa finalidade. Quer ver um exemplo? Livro de Daniel. Daniel tinha orado. Deus deu ordem para que o anjo lhe enviasse a resposta. Houve batalha no céu e o que aconteceu? O príncipe é Pérsia? Pérsia, Grécia, é Pérsia? Veio. E aí quem veio ajudá-lo? Miguel. Veio ajudá-lo. Tá certo? Tá vendo como bate? Vamos lá. Então Deus somente supervisiona essas nações de uma maneira geral. É cada um dos anjos diretores quem cuida dos detalhes através do poder que Deus lhe concedeu para essa finalidade. Então Deus disse a Israel, Amós, capítulo 3, versículo 2: somente a ti tenho conhecido entre todas as famílias da terra. Isto, no entanto, não significa que os detalhes sejam ocultados do conhecimento de Deus. Isso não poderia ser verdade, pois tudo em toda a criação é percebido por Deus e revelado a Ele. O que significa é que Deus não supervisiona nem influencia diretamente os seus detalhes. Esclareceremos esta questão melhor num texto a seguir. Essa aqui é a resposta para a pergunta que a Indy fez semana passada, que eu disse que na sequência do texto teria a resposta, tá? Assim Deus fez a retificação e elevação de toda a criação, dependerem totalmente dos judeus. Lembra aquela mulher que conversa ao pé da fonte? Isso é João capítulo 4, como subtítulo, a mulher samaritana. Ela diz, nós sabemos que vocês adoram num lugar, nós adoramos em outro, e que a salvação vem dos judeus. Ou seja, Deus fez a retificação e elevação de toda a criação dependerem totalmente dos judeus. Na medida em que isto pode ser expresso,
podemos dizer então que ele submeteu a sua providência a eles. Através dos seus atos, eles podem fazer com que sua luz brilhe e exerça influência, ou pelo contrário, reprimi-la e escondê-la. Quem é possível fazer isso? As atitudes do povo judeu, que chama essa atenção de Deus. E nós, das nações? Não, nós não chamamos atenção. Essa é a grande diferença. Vou repetir para você entender. Olha o que Deus então estabeleceu. Ele fez a retificação e elevação de toda a criação dependerem totalmente dos judeus, tá? O resto das nações todas estão ligados, imagina, como filhos, aqui, como ao judeu, depende necessariamente do judeu. Agora, é que já está tarde, então eu queria abrir um parênteses. Essa questão do antissemitismo, o que é o antissemitismo? São as nações que são educadas fraudulosamente para agirem e pensarem contra os judeus. Isso já vem, por exemplo, Hitler quis exterminar os judeus. Uma atitude dessa, o que ele está causando não só para a nação dele, como para as demais nações do mundo? Você indo contra o judeu, você está fazendo com que Deus perceba algo e obrigando Deus a agir em favor de quem? Do povo dele, o judeu. Conseguiu compreender o que eu quero dizer? Ou seja, eles não estão fazendo um mal ao judeu, eles estão fazendo mal a eles próprios, e não somente a eles, mas ao mundo todo. Se o mundo todo, por exemplo, nós aqui os brasileiros, se tivéssemos essa plena consciência, o Brasil não ficaria do lado do islamismo. O islamismo, aquela parte do islamismo que apoia o antissemitismo. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela tem tido um comportamento de anti-Israel, atualmente. Por quê? Porque a direção da ONU está diretamente influenciada ao comportamento palestino, que está tentando dizer que eles estão naquela terra muito mais antes que os judeus. Só que a própria Bíblia e a arqueologia têm demonstrado que quando estes palestinos não existiam ainda, aquela terra já era dada aos judeus. Mas esse tipo de prova muito lógica, eles têm passado por cima. Se eles estão agindo desta forma, eles estão fazendo um desserviço ao mundo, porque eles estão, ou rapidamente, a longo prazo, ou a curto prazo, eles estão fazendo com que Deus seja obrigado a responder a esse comportamento. Mas as pessoas não pensam assim. O Brasil, por exemplo, tinha feito um acordo com Israel. E o acordo seria que o hebraico iria começar a ser estudado nas escolas. Brasil estaria com um convênio para que tivesse ligação com a Universidade de Jerusalém, a Universidade Hebraica. Mas com o governo Dilma, com coisas que aconteceu, rompeu todas essas coisas. E hoje, pelo que consta, o Brasil está desconectado de Israel. E isso não é bom. Aí vem aquela tese. O que talvez faz com que Deus olhe com grande misericórdia para o Brasil? Porque era justamente um brasileiro que ocupava a liderança da mesa na época que estava sendo votado que Israel voltaria a ser nação. Houve empate. E aquele homem chamado Oswaldo Aranha, brasileiro, ele era o presidente. E ele desempatou, votando a favor de Israel. Numa atitude dessa, ele como brasileiro, ele chama a atenção de Deus para quem? Para o Brasil. Quem sabe, graças a uma atitude dessa, nós não estamos aqui hoje falando
sobre Deus dentro de uma igreja que um dia foi igreja evangélica, mas que hoje saiu totalmente dos galhos e entramos para a árvore que é Abraão, vinculado ao judaísmo, no entanto, vivendo 7 leis de Noé. Tá? Vamos seguir. Ele submeteu a sua providência a eles. Através dos seus atos, eles podem fazer com que sua luz brilhe e exerça influência, ou, pelo contrário, reprimi-la e escondê-la. Por outro lado, os atos das nações nada acrescentam nem subtraem do estado da criação, nem fazem com que Deus, Ele mesmo, se revele ou se retire. Tudo o que podem fazer é realizar seus próprios ganhos ou perdas e fortalecer ou enfraquecer seu próprio anjo diretor. No passado vocês ouviram que tem anjos de Satã que governam os hemisférios. Por isso eles dizem que usam o pentagrama, tá? Vocês já receberam muita informação sobre isso no passado, só para lembrar, e esses estão vinculados com o governo dos mundos todos. E esses por cabeças têm os chefes em cada país, em cada nação. Vocês deveriam saber, até o Ministério de Libertação, que já ensinou muito isso, que existe o chefe de um país, existe o chefe dos estados, existe o anjo-chefe de cidade, e existe o cabeça dos bairros, e existe os demônios responsáveis em cada rua, tá? Cadê? Me perdi aqui. Tudo o que podem fazer é realizar seus próprios ganhos ou perdas e fortalecer ou enfraquecer seu próprio anjo diretor. Apesar de que Deus, Ele mesmo, não se envolve diretamente nos detalhes da direção das nações, é possível que Ele exerça sua providência sobre elas quando se fizer necessário, pelo bem de Israel. Talvez isto aconteça por causa de um único judeu ou por numerosos judeus. Olha nesse exemplo aqui. Se Deus quis olhar para as demais nações do mundo, não foi através de um ato de um único judeu? Quem é esse único judeu que fez com que Deus olhasse para as demais nações? Me fala o nome desse único judeu. Jesus. Talvez isso aconteça por causa de um único judeu ou por numerosos judeus. Contudo, esse caso corresponde à categoria dos meios, discutida no texto anterior. Semana que vem a gente entra no capítulo 9, que vai falar sobre como funciona a providência. Tá certo? Então a gente pode encerrar agora. Tá certo? Vamos dar continuidade aqui, mas a gente encerra